5, versículo de 1 a 9. Eu espero você encontrar Evangelho de João, capítulo 5, versículo de 1 a 9. Esse é o Evangelho, queridos, que quando você dá uma Bíblia de presente para uma pessoa, você deve dizer para ela: comece lendo o Evangelho de João. Quando você dá uma Bíblia para alguém que nunca teve uma Bíblia, nunca abriu uma Bíblia, dá essa orientação para ela: olha, comece a ler o Evangelho de João. Porque aqui, esse Evangelho, ele tem algo muito especial. Diz assim, Evangelho de João, no capítulo 5, eu vou ler do 1 até o 9, dizendo assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existia ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando. Aí o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido, nós te pedimos pela ação poderosa do teu Santo Espírito, o Senhor traga essa palavra diretamente à nossa vida, àquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos enfrentando, aquilo que nós estamos vivenciando. A tua palavra, ela é fonte de vida para nós. Ela é fonte de direção, ela é fonte de salvação, ela é fonte de cura, de restauração. Então, Pai, cala toda a voz interior, cala toda a resistência, que essa palavra ela seja plantada no nosso coração e venha trazer frutos de vida eterna. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse texto, queridos, o Evangelho fala de um lugar chamado Betesda. Betesda fica perto de uma das grandes portas de Jerusalém, não é? E Betesda significa um lugar de misericórdia, significa casa de misericórdia. Nós podemos dizer que uma igreja também é uma Betesda. Amém. Porque a igreja também é um lugar de misericórdia. É uma casa de misericórdia, onde a gente muitas vezes vem esperando uma solução, vem esperando uma cura, vem esperando uma direção. E lá, nesse lugar, uma multidão estava de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Então, o que é que essas pessoas estavam esperando ali? O que essas pessoas estavam esperando ali? Um milagre. É verdade. Elas estavam esperando ali, queridos, que em algum momento as águas do tanque se movessem. Porque havia uma história que eles acreditavam que certo tempo um anjo descia, movia as águas e o primeiro a entrar no tanque sarava de qualquer doença ou enfermidade. Então, esse tanque, ele tinha essa fama, ele era conhecido por isso, porque era um lugar de misericórdia, porque era um lugar de cura, porque eles acreditavam que um anjo movia as águas e o primeiro a entrar era curado. Diz a palavra que Jesus, a caminho de Jerusalém,
porque ele teria que passar pelas portas de Jerusalém, e o tanque ficava bem à entrada de uma das portas. Diz a palavra que Jesus, por livre e espontânea vontade, ele se dirigiu para o tanque. Ninguém chamou ele, ninguém deu essa direção para ele, mas ele, por livre e espontânea vontade, se dirigiu para lá. Talvez porque Jesus sabia que ali haviam pessoas necessitadas. Amém. Ele conhecia o lugar, então ele sabia. De alguma forma, ele se dirigiu para lá porque ele sabia que lá haviam pessoas doentes, paralíticos, coxos, e de alguma forma, elas tinham fé no que elas acreditavam. Amém. Elas tinham fé, queridos, que um anjo descia e que um anjo, quando tocava na água, as pessoas eram curadas. Amém. E acreditavam que ali podia acontecer um milagre. Então Jesus foi para lá. Só que essa história, querido, de que um anjo descia, era uma lenda. Era uma crença popular. Era uma história. Uma história que se contava do tanque de Betesda. A gente conhece lugares assim no Brasil, queridos, que são conhecidos porque se espera que lá acontecem milagres, que lá no Brasil todo tem, até no Rio de Janeiro tem, queridos. Então as pessoas todos os dias iam para lá, não é? Todos os dias elas se decidiam para ir para aquele lugar, para aquele tanque, por causa dessa história que se contava. Por causa dessa história que alguém contou. Talvez alguém estivesse lá porque estava doente, alguém chegou, por que você não vai ao tanque de Betesda tomar um banho? Por que você não vai lá? Porque lá acontecem milagres. Alguém contou, alguém falou. Era uma história, queridos, era uma lenda, era uma crença, mas só que eles tomavam como se isso fosse uma verdade. E eu queria trazer, eu trouxe esse texto de propósito, querido, porque nós não estamos muito longe dessas pessoas aqui, não. Nós também, queridos, temos necessidades, temos dificuldades, temos problemas de saúde, temos doenças, e nós também, queridos, às vezes vamos em algum lugar, vamos em alguma igreja, vamos em algum culto, vamos em uma reunião de oração, porque alguém contou que lá aconteceu um milagre. Vai dizer que tem alguém que aqui diz, eu nunca fui a igreja nenhuma, eu nunca fui a culto de oração, eu nunca fui a vigília do poder, eu não fala isso, querido, que é mentira. Porque todos nós, se alguém chegou para dizer, olha, lá tem uma vigília, que o fogo desce, as pessoas são curadas, duvido que você não vai ficar arriscado de ir lá, tentada de ir lá. Então a gente não está longe. A gente não está longe dessas pessoas, não. Né? Nós, às vezes, vamos a determinados lugares porque lá tem poder. Lá, né? Se você for para o Nordeste, queridos, tem uma porção de lugares onde acontecem milagres. Aí as pessoas vão para aquilo, né? E tudo mais. E uma porção de coisa. Mas eu queria fazer uma aplicação aqui um pouco especial e um pouco diferente, queridos. Nós, em nossos mais diversos ambientes que vivemos, às vezes nós também cremos em histórias que nem sempre são verdade. Por exemplo, vou usar um exemplo especial, que todo mundo tem. Família. Às vezes, na nossa família, na história da nossa família, tem histórias que se contam que não são muito bem como se conta.
Alguns aí já dizem, eu entendo o que ele está falando. Amém? Por quê? Porque eu vou lhe dizer uma coisa que você talvez fique revoltado. Mas toda família, querido, tem os seus segredos. É verdade. Não existe uma família que não tenha um segredo. Ou então que não tenha uma história que é mal contada. Tem uma história que se conta de um jeito e ela aconteceu de um outro. Toda família tem isso, queridos. Amém? Vocês já estão dizendo, né? Às vezes a gente cresce ouvindo histórias bem próximas de nós, às vezes dos nossos pais, da nossa mãe, pai, mãe, dos nossos avós, bisavós, daqueles que vieram antes de nós, né? E às vezes até a nosso próprio respeito, coisas que contam que não são bem como se conta, que são meia verdades. Tem alguma verdade, mas também tem muito exagero. Tem alguma verdade, mas não é bem assim como ela conta. Não é assim como tua avó te conta, não. Deixa eu te contar o que aconteceu. Não é assim como teu tio fala, não. Deixa eu te explicar o que foi que aconteceu, né? Hoje mesmo, querido, eu estava dizendo outro dia num grupo aí, que eu não sei qual foi, que eu digo assim, eu sou Nova Vida Jurassic Park, eu sou Nova Vida Raiz. Não é? Eu convivi com aqueles que fundaram a igreja. Então tem muita história que às vezes as pessoas vêm me perguntar, eu digo, mas que história é essa? De onde é que vocês estão tirando isso? Isso nunca existiu, nunca aconteceu. Histórias, queridos, que se passam para frente, mas se passa diferente. E cada um bota um ponto, cada um fala de uma maneira, cada um fala de uma forma, né, queridos? E às vezes até o nosso próprio respeito. Não é? Meu pai e minha mãe me contavam coisa a meu respeito, que eu não sei se é verdade. Eu acreditei porque são meus pais. Mas será que foi como ele falou? Será que foi como ela falou? Amém? Eu já contei essa história para vocês, né? Que uma vez eu já fui desenganado, o médico chamou meu pai e disse, olha aí, batiza esse garoto para ele não morrer pagão, que de hoje ele não passa. Eu só escuto isso, queridos. Será que foi assim? E aí eu penso, o que será que eu tinha? O que eu tive que eu ia morrer naquele dia? Né? Misericórdia, eu perguntava à minha mãe, a minha mãe também. Ela me enrolava. E não dizia como é que foi, né? Ela não gostava que eu fizesse essa pergunta para ela. Então, queridos, nós também, às vezes, crescemos ouvindo coisas, histórias mal contadas. E aí, queridos, essas histórias que a gente ouve, eu estou aplicando à família, porque família é uma coisa que todos nós temos, né? Às vezes essas histórias mal contadas, essas histórias que têm meia verdade, elas são um grande impedimento para a nossa vida de fé. São um impedimento porque como eu vou avançar, como eu vou prosperar, como eu vou ser um vencedor, como eu vou ser mais que vencedor, se a vida toda que eu ouvi é que eu era um bastardo. Isso acontece, minha gente? Acontece. Se a vida toda que eu ouvi, você não devia ter nascido. Ou você não era para nascer. Olha só, querido, alguns de nós ouvimos coisas parecidas. E tudo que uma criança ouve, ela acredita como uma verdade. Por isso que eu digo, pai, mãe, cuidado com o que você fala para o teu filho, para a tua filha. Porque filho não tem discernimento. A minha mãe está numa crise de raiva.
Meu pai está sem dinheiro, então está falando coisa que não devia. Não, a criança não tem esse discernimento, querido. A criança, se você fala, ela acredita que aquilo que você está falando é uma verdade. E aí, queridos, o que acontece? A gente às vezes vive anos da nossa vida em acreditando em coisas que não são verdade. Ouvindo histórias que contam para nós que não são verdades. E aí, quando eu entro para a minha vida de fé, que Deus diz que eu sou mais que vencedor, que nada vai me faltar, que Deus vai cuidar de mim, que o anjo do Senhor está aqui, aquilo lá, a gente fica pensando, se o anjo do Senhor está presente, aonde é que ele estava quando aconteceu isso na minha infância? Começa a haver um choque, queridos, entre a história que nos contam, ou nos contaram, e aquilo que a palavra de Deus revela, aquilo que a palavra de Deus fala. Vocês estão aí, minha gente? Está todo mundo muito calado, né? Eu estou falando de coisas, queridos, que eu vivi na minha família. Coisas que se contaram, que não era como se contavam. E depois, mais tarde, na medida que você fica adulto, você começa a conversar, começa a descobrir, começa a cutucar, começa a interrogar, e você acaba descobrindo que aquilo não era bem, né, como você pensava que era. Então veja só, queridos, eu queria fazer isso aqui, essa relação aqui, porque esse povo ia para o tanque, porque eles acreditavam numa história que contavam, que era uma lenda, que era uma crença popular. E eles tinham muito para sair de lá frustrados, decepcionados, porque aquilo que se contava não era uma verdade. E Jesus foi para lá porque Jesus é a verdade, a vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então ele foi para lá, né? E isso a gente tem que trazer para a nossa vida também. Jesus chegando lá, ele viu um homem deitado. E Jesus sabia que aquele homem estava assim há muito tempo. E olha que pergunta Jesus falou. Você quer ser curado? Veja só, meus irmãos, se esse homem tinha 38 anos, que estava no leito, esse homem, 38 anos que ele era paralítico, quanta coisa esse homem já não tinha passado? Esse homem não precisava só de uma cura no seu físico, ele precisava de uma cura no seu emocional, ele precisava de uma cura no social, ele precisava de uma cura porque ele talvez se sentisse rejeitado, desprezado. Quantas coisas ele não deve ter ouvido nesse leito que ele viveu 38 anos. Então presta atenção na resposta do homem. Pela resposta que ele deu, a gente dá para entender qual era a história dele. A história dele, né? Ele disse, a primeira coisa que ele disse, eu não tenho ninguém que me coloque lá na frente, me bote lá na hora que o anjo mexe as águas. Eu não tenho ninguém. Isso aqui já é uma meia verdade. Se ele não tinha ninguém, como é que ele chegava no tanque todo dia? Se ele era paralítico. Vocês estão me acompanhando, queridos? Depois ele disse assim, eu não tenho ninguém. E quando as águas se movem, eu vou sempre, mas tem sempre um outro que vai antes de mim. Parece que nunca é a minha hora. Parece que comigo tudo é complicado. Parece que comigo tudo é difícil. Você conhece alguém assim, querido? Esse homem, pela história de vida dele, 38 anos paralítico, né? 38 anos no leito, como se chama ali que ele estava, ele tinha tudo, querido. Por que comigo é tudo, demora tanto? Por que comigo tudo é mais difícil? Como é que comigo sempre vem alguém e passa à minha frente? Ninguém que está se identificando aqui não, né? Parece que nunca chega a minha hora.
Eu estou tentando interpretar, querido, o que esse homem pode ter vivido 38 anos num leito, né? Apesar da história que ele contou, e apesar da história que nós contamos também, né, da nossa vida, as nossas histórias, queridos, assim como a história desse homem não assustou Jesus, a sua história de vida, por pior que ela seja, não assusta o Senhor Jesus. Amém. Não é impedimento para Deus agir na tua vida. Não é obstáculo, nem o pior dos teus pecados é obstáculo para Deus fazer o que Ele quer fazer, quando Ele quer fazer na tua vida. Amém? Então a gente vê que esse homem, com essa história de vida, né, se os amigos de Ló estivessem lá vendo esse homem, meu Deus, 38 anos num leito, isso aí é pecado. Isso aí deve ter matado alguém. Isso aí é ruim. Isso aí é castigo. Você sabe que as pessoas julgam, né, queridos? Olham a pessoa numa situação já bem precária, em vez de dar uma palavra de ânimo, ainda julgam. Julgam. Se puder, até pisam. Então veja só, queridos, nós vemos aqui, Jesus disse que Ele veio por causa dos feridos. Ele veio por causa dos doentes. Amém, queridos? Ele veio por causa dos pecadores. Amém, queridos? Então veja só, queridos, trazendo para a nossa vida, por pior que seja a nossa história de vida, que a gente conhece, ou a história de vida que nos contaram, que veio dos nossos pais, dos nossos avós, na nossa família, né? Nada disso é impedimento para o Espírito Santo fazer uma obra de restauração, de renovação, de cura, de libertação, de livramento na sua vida. Amém, queridos? E nós, às vezes, temos uns bloqueios, porque a gente chega na igreja, você é vencedor, Deus vai te curar, Deus vai te libertar, Deus vai te livrar, Deus vai te dar a bênção, mas aqui dentro de você tem uma voz que diz, não, você nunca vai ser nada na vida, você veio sem querer, você nem era para ter nascido, você é uma sobra aqui dessa família, você é a raspa da panela. Ninguém escutou isso aqui, né? Então, às vezes, querido, aquilo que a gente ouviu, e palavra de pai, palavra de mãe, palavra de avó, de avô, elas têm um poder muito grande. E são palavras que podem nos abençoar, e são palavras que podem nos amaldiçoar. E quando a gente chega na casa de Deus, tem vida com Deus, entrega a vida para Jesus, e a palavra começa a ser pregada, a gente às vezes fica num confronto. Será que isso é verdade? Que está sendo pregado? Será que eu vou ser curado? Será que eu vou ser liberto? Será que Deus vai me dar livramento? Amém, queridos? Então veja só, Jesus virou para ele, independente da história que ele contou uma história ali pequena, Jesus disse, levanta, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. Presta atenção, querido. Esse leito era a história da vida daquele homem. Quanta coisa ele deve ter ouvido nesse leito. Amém, queridos? Amém. Cada um de nós também, queridos, temos o nosso leito, entre aspas, a nossa história de vida. Eu tenho uma história de vida. Você tem uma história de vida. Cada um temos uma história de vida. A história de vida de um não tem nada a ver com a história de vida do outro. E muitas vezes essa história de vida que a gente tem, ela entra em confronto
com a vida que Jesus, a nova vida que Jesus traz para nós. O poder do Espírito Santo em operação. Então, às vezes, o que eu ouço na igreja é diferente do que eu ouvia desde menino. E aí fica ali uma briga dentro de nós. Será que eu creio nisso? Será que isso é para mim também? Né? Então, nada na história desse homem foi impedimento para que um milagre acontecesse. E aqui, querido, deixa eu falar o que eu queria falar. Às vezes, o grande impedimento para nós vermos o poder de Deus é que, apesar de nós termos fé, quem aqui tem fé? Amém. Nós temos fé. Mas às vezes a gente acredita mais nas histórias que nos contaram. Que história que nos contaram? Você não pode. Você nunca vai conseguir. Você nunca vai ser ninguém. Você nunca vai sair daqui dessa cidade. Você nunca vai se formar. Você é burro. Você não é inteligente. Você não tem raciocínio. E às vezes faz até uma comparação. Teu irmão não. Teu irmão é muito melhor que você. Estou falando bobagem aqui, minha gente. Né? Às vezes, querido, não, você não é capaz. Você não tem condições. Não, isso não é para você, não. São histórias, querido, que a gente ouviu. E que a gente tem que lutar muito contra elas, para acreditar naquilo que Deus fala. Amém. E o pior, queridos, é que às vezes nos contaram isso tantas vezes. Por exemplo, né? A história de você não pode. Você não pode ser médico. Eu ouvi isso. Você nunca vai conseguir. Não, isso não é para o teu bico. Se conforma. Nós somos pobres. Se conforma. Ninguém na nossa família fez uma faculdade. Se conforma. Se contenta com o que você tem. É isso aí e só. Olha, com as limitações que você tem, você pensa que vai chegar aonde? Com esse primário aí que você tem, você pensa que vai chegar aonde? Presta atenção, querido. Eu estou falando de coisas que contam, que falam, que a gente ouve. E o que eu queria dizer, né? O grande impedimento, às vezes, para nós vermos o poder de Deus, é que nós acabamos contando essa história para nós mesmos. Vou repetir, porque acho que vocês não entenderam. A gente acaba contando essa história para nós mesmos. Nem precise que alguém fale para nós. Vai fazer um concurso que vai mudar a história da sua vida. E você vai fazer o concurso, já vai para lá dizendo, já sei que não vou passar. Já sei que não vou conseguir. Vou para uma entrevista de emprego, já sei que vai dar ruim. Por que, queridos? Você ouviu isso? Disseram tanto para você. Quem aqui, querido, quando criança, quando menino, quando menina crescendo, disseram para você que você era feio? Ninguém, né? Eu tinha um irmão, que Deus o tenha, que me irradiava. Cada dia que você cresce, você fica mais feio. Diga que se passagem que eu ajudava, porque eu era gordo, gostava de comer. Quem gosta de comer aqui, minha gente? Sim. Eu era gordo, eu era dentuço, os meus dentes, como dizia, quando os dentes dele chegaram, você já sabe que ele chegou. Dizia que meus dentes chegavam primeiro.
Não é? E às vezes até meu próprio pai me chamava coelho. Você conhece o coelho? Que tem aqueles dentes grandes? Veja só, queridos, nós às vezes, sem perceber, a gente conta pra gente mesmo a nossa história. E é sempre uma história negativa. Você não vai conseguir, você não vai se dar bem, isso não vai ser para você, né? A gente nem precisa que alguém fale para nós. Nós mesmos acreditamos, é verdade, eu não sou capaz, é verdade, eu não tenho talento, é verdade, eu não tenho potencial para avançar, eu não tenho potencial para ser mais, eu não tenho potencial para fazer mais, tá entendendo? A gente, às vezes, o nosso impedimento, que era o que eu queria falar, às vezes o maior impedimento que o Espírito Santo tem para fazer uma obra que ele quer fazer na tua vida, é o que você conta para você mesmo. É o que você fala para você mesmo. E às vezes o que a gente fala para nós mesmos? Não vai dar certo, não vou conseguir, vai ser outra decepção, vai dar ruim outra vez. Vocês estão aí, minha gente? Amém? Amém? E isso aqui é interessante, queridos, eu quis, porque quando eu observei isso, quando eu percebi isso, eu digo assim, eu vejo que também é um padrão que se repete em vários personagens bíblicos. Qual seria a história? Lembra de Mefibosete, filho de Jonatas? Quando o pai dele morreu, e o avô morreu, o rei Saul, e Jonatas, seu pai, morreu, a babá que estava carregando ele, porque era um menino de colo, se assustou com a notícia, deixou ele cair no chão e ele ficou manco das duas pernas. Queridos, que história contaram para Mefibosete? Olha, você não nasceu assim não, você era saudável, só que quando teu pai morreu, a babá deixou você cair e você ficou manco. E aí botaram Mefibosete lá em Lodebar, para ninguém lembrar dele, que ele existia. Então qual é a história que Mefibosete talvez carregasse para ele? Ele falava, não, eu não posso ser quem eu tenho que ser. Ele era um príncipe. Eu não posso ser quem eu tenho que ser, porque eu sou manco das duas pernas. Eu não tenho condições. Eu sou limitado. Amém, queridos? Estou falando bobagem aqui, minha gente? Será que ele contava para ele mesmo? O que é que Abraão falava para ele mesmo? Quando Deus tendo prometido que ele ia ter um filho, os anos passavam, e ele não viu o filho aparecer. O que será que Abraão dizia para si mesmo? Se você pegar o livro de Gênesis, está lá. Afinal de contas, quando é que esse filho vai aparecer? Quando é que essa bênção vai chegar? Será que tem alguém aqui que de vez em quando faz essa pergunta para Deus? Oh meu Deus, quando é que essa bênção vai chegar? Quando é que essa solução vai chegar? Quando é que essa situação que já se arrasta há tanto tempo, né? Quando Deus chamou Moisés para ele tirar o povo do Egito, Moisés disse assim, quem sou eu? Que história que Moisés contava para si próprio, de que ele não teria direito de comandar o povo no livramento para sair do Egito. Então, às vezes, querido, Deus quer fazer uma obra na nossa vida e o grande impedimento somos nós. Porque eu não acredito que Deus queira me usar. Só eu sei o que eu já fiz. Alguém aqui já pecou? Tem 2 ou 3 que pecaram. Os outros vão viver o resto da vida para pecar. Estou brincando, minha gente. Mas a gente olhando para essas pessoas da Bíblia, Gideão, quando foi chamado, o Senhor é contigo, homem valente, ele disse, eu sou o menor da casa do meu pai. Eu não tenho condição de fazer. O grande impedimento para Deus fazer o que Deus quis fazer e fez na vida de Gideão, era o que ele achava dele mesmo. Queridos, o que será que passava? E agora as mulheres, aí ó, Maria José, isso é para as mulheres.
O que será que passava pela cabeça da mulher de Samaria depois de ter 5 maridos e nenhum deles deu certo? O que será que ela pensava dela? Ah, eu sou empoderada. Será que ela se sentia assim, querido? Eu sou empoderada, todo homem se dobra diante de mim. Provavelmente, querido, ela se sentia muito mal. Qual a história da vida dela? Vamos falar a verdade aqui, português claro? Não tem horas, querido, que a gente fica meio envergonhado com a história da nossa própria vida? Com certeza. Como que eu fiz isso? Como que isso aconteceu? Como eu deixei isso acontecer? Só estou falando bobagem aqui, né, minha gente? Então veja só, querido, eu usei aqui a mulher de Samaria, Moisés, Gideão, Mefibosete. A gente podia pegar uma porção. O que será que Pedro falava quando ele negou a Jesus 3 vezes? E depois viu Jesus frente a frente. Como é que eu vou chegar diante dele se eu disse que eu não andava com ele? Que eu não conhecia ele? Então, querido, às vezes, né, eu digo, estou voltando, repetindo, o grande impedimento para Deus fazer não é o que os outros falam de você, não. O que os outros falam, às vezes, não é verdade. Amém. Amém? Amém. Eu tenho na minha família, e falo português claro, está gravando, Paulo? E a minha família assiste? Mas tem histórias que não são como foram contadas. Se contava de uma forma, e à medida que a gente foi crescendo, e perguntando, e investigando, a gente ficou sabendo que não era bem assim como se contava. Era um pouco diferente. Isso na sua família nunca aconteceu. Então, querido, qual é a história que eu estou contando para mim? Qual é a história que você está contando para você? Diante das lutas que você está enfrentando? Talvez a história que você está dizendo, se conforma, Roberto, isso é impossível. Se conforma, isso nunca vai mudar. Se conforma, isso não tem mais jeito. Às vezes, querido, lá na nossa alma, no nosso coração, dentro de nós mesmos, apesar de termos fé, chegamos na igreja, ouvimos uma palavra de fé, dentro de nós a gente conta uma outra história para nós mesmos. Isso não tem mais solução. Então, muitas vezes, o grande impedimento para a gente ver o poder de Deus é a história que nós contamos de nós mesmos para nós mesmos. É difícil de entender isso? Muitas vezes o grande impedimento é a história que você conta para você mesmo, de você mesmo. Não tem mais jeito. Não, para você não. Não, isso não é para você. Não é que a gente não tenha fé. Nós temos fé, querido. Amém. Quem tem fé aqui, diga amém. Amém. Mas só, queridos, que às vezes a gente acredita mais no que nos contaram. E eu estou falando especialmente de família. Ou a gente acredita mais no que a vida contou para a gente. E o que é que a vida conta para a gente? Ah, não deu certo. Ah, você é um ferrado. A tua vida foi uma infelicidade. Ah, isso foi a pior perda que você teve. Às vezes o que você conta para você, que você lembra, o abandono que você sofreu, a traição que você sofreu, a rejeição que você sofreu. Às vezes você está sempre contando isso para você mesmo. Mas a minha mãe gostava mais do meu irmão e o meu pai gostava da minha irmã.
Vocês já me ouviram contar essa história? E é verdade, queridos. Não é mentira, não. Mas o que eu faço com essa verdade? É verdade. Mas minha mãe também gostava de mim. Amém. Mas meu pai também gostava de mim. Amém. Amém, querido? Amém. Por que vocês estão me olhando com essa cara assustada? Oh, Deus. Amém, queridos? Eu vou terminar para vocês descansarem, né? Não é fácil não, meu irmão. Então, muitos, né? Muitos do que torna-se uma verdade para alguns, eu sou muito atento ao que as pessoas falam. Por que toda hora você repete que não pode? Não, não pode. Não, não pode. Quem foi que disse para você que não pode? Oi? Isso aí. Por que toda hora você diz, não, eu não mereço? Por que você não merece? Talvez alguns de nós aqui, queridos, vivemos situações que são como o leito desse homem. A impressão que você tem é que você nunca vai sair desse leito. A impressão que você tem é que essa situação nunca vai se resolver. Quem tem uma situação na sua vida que você, lá dentro do teu coração, às vezes diz assim, eu acho que isso aí não tem mais jeito. Tem alguém aqui? Eu acho que isso aí não tem mais jeito, não tem mais solução, eu tenho mais é que me conformar, eu tenho mais que aceitar, porque isso aí não vai mudar mais. Isso, queridos, é em função de coisas que nós ouvimos. Amém, queridos? Então, ouça as palavras de Jesus. Jesus está aqui por causa de você. Amém. Cutuca teu irmão aí, tira ele dessa... Olha só, Jesus está aqui por causa de você. Quando Jesus perguntou para o paralítico, você quer ser curado? Era o mesmo que ele perguntasse, você quer viver uma outra história de vida? Amém. Essa era a pergunta que Jesus estava ali falando para o homem, você quer viver uma outra história de vida? Então levanta-te, toma o teu leito e anda. Amém, querido? Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Então, querido, tem um desafio. O Espírito Santo traz um desafio para nós, para todos nós aqui. Para essa semana aí, ó, que tem pela frente. Um desafio para todos nós. Muda essa história que você conta para você mesmo. Que história que você conta para você mesmo? Não tem mais jeito. Isso não tem solução. Vai ficar assim até o fim. Você não vai conseguir pagar essa dívida. Você vai para o Serasa. Quem aqui já foi para o Serasa, querido? Então, querido, um desafio para nós. Muda essa história que você conta para você. Para que todo dia você conta para você mesmo que tu tá ficando velho? Para quê? Você rejuvenesce dizendo para você, tá ficando velho. Amém, querido? Agora a gente pode estender isso mais, querido. Muda essa história que você conta para o teu pai, para tua mãe. Aliás, muda essa história que você conta do teu pai. Estou falando para mim mesmo. Muda essa história que você conta da tua mãe. Muda essa história que tu fala para o teu filho. Cuidado com o que você fala para o teu filho. Filho é obediente. Ele vai fazer exatamente o que você está falando.
Muda essa história que você fala para tua filha. Silêncio. Amém. Muda essa história que você fala da tua família. Ah, minha vida poderia ser diferente se eu não tivesse nascido na minha família. Olha só, uma pessoa que fala isso não fala à toa não, queridos. Ela fala porque só ela sabe o que ela passou lá. O que ela viveu lá. Muda essa história que você fala da tua igreja. Amém? Amém. Quando te perguntam, e a tua igreja, como é que vai? O que você fala? Muda essa história que você fala, querido, da tua vida financeira. Isso, gostei, minha irmã, eu sou rica. Amém, querido? Muda essa história que você conta da tua saúde. Amém? Amém. Para de ficar chorando no telefone. Ai, eu tô com dor. Ai, agora não era do ombro foi pro joelho, do joelho foi pro dedo do pé. Agora é uma dor de cabeça todo dia. Muda essa história, meu Deus. Amém. Começa a dizer, eu estou saudável. Amém. Amém? Minha sogra fez 87 anos ontem e disse que vai chegar aos 100 porque ela tem saúde. Amém. Tu escutou isso, Maria José? Ela disse, eu vou chegar aos 100 porque eu não tenho nada, eu tenho saúde. E está sempre reclamando, uma dor de cabeça, uma dor aqui, o ombro, o joelho. Mas eu vou chegar aos 100 porque eu tenho saúde. Quem tem coragem de dizer, eu tenho saúde? Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Então, essas são palavras, né? Eu já... Pode fechar o caderno, já acabei. Já acabei, já chega, né, minha gente? Já chega. Mas essa palavra, querido, tocou muito no meu coração. Amém. Primeiro tocou no meu coração, porque eu sei as histórias que eu conto de mim mesmo, para mim mesmo. Eu às vezes fico falando comigo mesmo. Quem é que fala consigo mesmo? E às vezes as coisas que eu falo não são positivas. Amém? Como disse um irmão nosso aí, falou, ah, pastor, agora nessa idade é ladeira abaixo. Eu digo, meu irmão, eu quero ser ladeira acima. Amém, querido? Amém. Que são histórias, queridos, que às vezes impedem o Espírito Santo de fazer uma obra na nossa vida. Porque a gente crê naquilo que nos contaram, não é? Naquilo que falam para nós e naquilo que a gente às vezes conta para nós mesmos. Amém? Então é um desafio mudar o que eu falo a meu respeito. Você também pode mudar o que você fala a respeito de outras pessoas, sua família. Amém? Então, para orar, queridos, eu queria pedir uma mudança que você gostaria de ver na tua vida, na tua família, na vida financeira, na saúde, nos seus relacionamentos, uma mudança que você gostaria de ver. E eu vou orar por você. E o que o Espírito Santo nos pede, querido, começa a falar desse problema de forma positiva. Amém. E não negativa. Porque se você fala negativo, Deus não pode fazer. Amém, querido? Amém. Então, Jesus chegou para o paralítico e disse, levanta-te. Se levanta, meu irmão. Se levanta. Quero orar por você.
palavra, querido, quando entrou no meu coração, me fez pensar muita coisa. Espero que você também. E ela nos desafia a mudar. Em vez de ficar contando o que deu errado. Quanta coisa que deu certo na tua vida. Amém, queridos? Mas nós, às vezes, é aquela história do copo pela metade, né? A gente só vê o que não tem, o que faltou, o lado vazio do copo. Mas todos nós, queridos, temos uma história de muitas coisas que deram certo. Mas às vezes a gente põe o nosso foco no que deu errado. O Espírito Santo quer fazer uma obra na nossa vida, mas nós mesmos militamos contra a nossa fé, repetindo, contando a mesma história, Você vê que isso aqui se repete, queridos, várias vezes na Bíblia. Teve homens e mulheres que deram trabalho a Deus para convencer que eles tinham que fazer o que Deus queria que eles fizessem. Por exemplo, Moisés. Por exemplo, Jeremias. Por exemplo, Isaías. Todos eles, não, Senhor, eu não sirvo. Não, Senhor, não. Porque eles olhavam para a história da vida deles e a história da vida deles dizia para eles: não, você não é capaz disso. Você não pode. Baixa a sua cabeça, querido. Qual é a situação da sua vida hoje que você gostaria de ver uma mudança? Uma mudança de Deus. Uma mudança que venha do céu. Uma mudança que mude a história da tua vida. Porque Jesus, quando perguntou para aquele homem: queres ser curado? Em outras palavras, Jesus está perguntando: você quer mudar a história da tua vida? Então se levanta. Pega teu leito. Pega a tua história de vida, com tudo que ela tem de negativo e positivo. É a tua história. Respeite a tua história. E anda. E avança. E prossiga. Que Deus vai te abençoar. Pai querido e amado, nós colocamos a vida de cada um aqui. Cada um, Pai, tem a sua própria história de vida. Cada um tem as coisas que deram certo e tem as coisas que deram errado. Mas nada disso é impedimento para o Teu Santo Espírito completar uma obra na vida de cada um de nós. Então eu coloco essa situação que o meu irmão está te apresentando, ou essas situações, porque às vezes são várias. Eu te peço, Pai, ajuda ele a mudar a história que ele conta para ele mesmo a respeito desse problema. Ajuda ele, em vez de ser negativo, ser positivo. Em vez de ser pessimista, ser otimista. Em vez de ser incrédulo, ser crente na palavra de Deus. Abençoa a vida dele, Pai. Que ele comece a mudar essa história que ele conta. Porque à medida que ele mudar essa história que ele conta para ele mesmo, o Senhor vai mudar a história dele. Porque o Senhor é poderoso para fazer além do que a gente pede ou imagina. Então eu abençoo o meu irmão nessa hora, Pai, que a tua bênção venha sobre ele com toda a plenitude, trazendo para a vida dele saúde, trazendo para a vida dele restauração financeira, trazendo para a vida dele paz dentro de casa, trazendo para a vida dele tudo que ele precisa. Muito obrigado, Pai. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Olha só, meu desafio para você é só você prestar atenção no que é que você fala para você mesmo a seu respeito. Amém? Às vezes a gente se preocupa muito com a vida dos outros e falar da vida dos outros.
Presta atenção no que você fala para você mesmo a seu respeito. Porque aí é que tá o enguiço às vezes. Deus quer fazer, mas como é que Ele pode fazer se você não acredita? Você acredita mais na história que você conta para você mesmo. Amém, queridos?